Portugal, no México, na Argentina e no Brasil. Não dá para dar de vencido, a disputa precisa acontecer. Muito bem, são 9h59. Deixa eu trazer o Nassif para a gente conversar. Toda terça-feira ele está com a gente. Já queria até começar. Nassif, querido, bom dia para você. O presidente Lula acabou agora a coisa de meia hora de dar uma entrevista à Rádio Sociedade na Bahia, e logo no início da entrevista ele falou sobre independência do Banco Central, falou sobre a questão do dólar, fez algumas críticas ao Banco Central. E eu queria chamar, já, Nassif, essa primeira fala do presidente e depois te ouvir, tá bom? Vamos ouvir, então, o que o presidente Lula disse agora há pouco, nessa entrevista à Rádio Sociedade da Bahia. A gente não pode inventar as crises. Alguns especialistas começaram a dizer que o dólar tinha subido por conta da entrevista do Lula. E nós fomos descobrir que o dólar tinha subido 15 minutos antes da minha entrevista. É um absurdo, veja. Obviamente que me preocupa essa subida do dólar, é uma especulação. A minha visão sobre o Banco Central não é uma visão teórica, é uma visão de um presidente que já foi presidente, que teve o Banco Central sob o meu domínio durante 8 anos e com total autonomia. O Banco Central tem uma função, sabe, que é cuidar da política monetária desse país, que é cuidar, sabe, de atingir a meta da inflação. Agora, o que não dá é para você ter alguém dirigindo o Banco Central com viés político. E aí, Nassif, qual que é a tua avaliação, considerando... Bom dia, prazer falar contigo, querido. Qual que é a tua avaliação dessa fala? Bom dia, gente. Está completamente correto aí, ué. Você tem um terrorista no Banco Central. Vamos pegar o Henrique Meirelles, era presidente do Banco Central do Lula. Quando chegou e era um medíocre, não tô... Chega em dezembro de 2008, a economia desabando, ele aumenta os juros do Banco Central, porque diz que a economia estava sólida. Quando você ia na BIMAC aqui, tinham sido cancelados 50% dos pedidos, mas continuou lá. O Lula não fez nada. Agora, com o Roberto Campos, não. O Roberto Campos está fazendo terrorismo. Esse movimento de especulação do dólar... Veja bem, o Banco Central ele tem uma ferramenta que são as indicações para onde ele vai. É uma ferramenta potente, porque não interessa ao mercado acertar ou errar projeções. Interessa ficar junto com o Banco Central. Então, chegou no encontro lá em Washington, Roberto Campos Neto fala a economia em voo de céu azul. Todos os indicadores bons, ele pega, dá um recado lá que tem preocupações em relação à parte fiscal. A parte fiscal. Você está discutindo se o superávit vai ser 0,6%, 0,3%, não tem nada. A parte fiscal está sob controle. Ele dá esse sinal, o mercado começa a virar. Quando o mercado começa a virar, você tem um cartel que atua aqui em São Paulo, atua aqui no mercado, a gente fala Faria Lima porque é símbolo do mercado aí, porque 90% dos títulos públicos são negociados no Brasil. Antes você tinha fundos internacionais que davam uma estabilidade. O Paulo Guedes, com aquelas manipulações dele, esses fundos foram embora. Então, os caras têm um poder de manipulação, de criação de cartel. E o que eles fizeram foi isso. Aqui o Eduardo Moreira escancarou aqui quando ele mostrou aquelas projeções de inflação aí para 2026, 2027, de 8%. Era claramente um movimento especulativo. Claramente, e movimento de cartel. Então, o que o Roberto Campos Neto... Olha, eu tenho 50 anos, mais de 50 anos de jornalismo. Eu nunca vi um presidente de Banco Central tão irresponsável quanto o Roberto Campos Neto. E o Roberto Campos Neto vai ter que ter uma investigação aí, você vai ter que ir para a parte do CAD, de cartel, criação de um cartel para manipular preço, e vai ter que entrar numa investigação pessoal sobre as contas pessoais dele. O que ele está fazendo é terrorismo, e a alegação... Ontem estava... Você pega o Globo ontem lá, a mídia lá, estava patético. Fala de Lula, levanta o dólar, pereré. Embaixo, eleição de Trump, favoritismo de Trump, a derrota lá do Macron eleva o valor do dólar em relação ao franco. Então você tem uma insegurança internacional em relação ao dólar, mas você tem estudos, eu publiquei outro dia, de economistas americanos mostrando que todo o movimento de desestabilização começou no Brasil, com investidores nacionais. Então isso caracteriza o cartel.
Isso caracteriza o cartel. E o que o Campos fez foi um crime lá. Porque o Banco Central ele pode mudar a linha, indicar para cá ou para lá, mas tem que ser algo discutido internamente. Ele tira da cabeça dele, no meio da reunião, dá a sinalização para o mercado, ou seja, se alguém antes disso teve informações, pode ter se beneficiado disso. Então, o que o Lula está falando é o seguinte: você tem um terrorista no Banco Central. Ele é um padrão Paulo Guedes. Ele é apenas mais tímido e mais medíocre que Paulo Guedes. Mas é de uma irresponsabilidade tremenda, tremenda, tremenda. E daí, quando você fala em independência do Banco Central, primeiro, o Banco Central ele é independente para fazer as operações do dia a dia. Não é para definir os rumos aí de quanto você quer de taxa de juros. Isso aí você tem que ser uma coisa mais ampla. É o Conselho Monetário Nacional que tem que definir metas e tudo. Mas, independentemente disso, é que nem a Suprema Corte americana dando salvo-conduto para o presidente cometer crimes. Você não pode dar salvo-conduto para o presidente do Banco Central cometer crimes. E ele está atuando de forma terrorista, por razões políticas, e eu não sei se por razões financeiras pessoais também.